Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato de Maledite para vocês neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ok, então vamos para esse relato de Maledite aqui, cujo título é A Tia Maledite que Quebrou as Duas Pernas da Sobrinha. A que nível chegamos? Olá, Ana, tudo bem? Pode me chamar de fulana. Esse relato não é meu, mas sim da minha ex-colega de trabalho. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre ela, porém é uma pessoa muito boa de coração e nós temos uma amizade até hoje. Os nomes estão trocados, pode ler tranquilamente. Obrigada. Bom, em um certo dia, conversando durante o nosso horário de almoço, ela me contou o que passou nas mãos de sua tia Maledite. Eu vou contar esse relato em primeira pessoa, como se fosse a minha colega contando, ok? Ok, então vamos lá. Agora é a colega dela contando sobre a tia Maledite. Bom, eu tinha 7 anos de idade, morava no sertão do Nordeste com os meus pais. Meus irmãos já eram adultos e moravam em outros estados. Nós passávamos necessidade em casa, sobrevivíamos de reciclados e alguns bicos que o meu pai fazia. A minha mãe já estava doente nessa época e necessitava de remédios, algo que onde morávamos eles não davam e também não tínhamos como comprar. Em um certo dia, minha tia, Maledite, seu marido e suas 2 filhas, pequenas, da minha idade na época, foram visitar a mim e aos meus pais na nossa casa, que na verdade era um barraquinho bem humilde. Eles vieram de São Paulo. Chegando lá e vendo a nossa situação, a Maledite disse à minha mãe: Adriana, em São Paulo as condições são ótimas. Eu posso levar a sua filha Vitória comigo. Os nomes estão trocados. Eu posso levar a sua filha Vitória comigo. Lá ela vai conseguir estudar e ter uma boa educação. Fora que vai conseguir um bom emprego com um salário bom, que vai poder mandar uma boa quantia para vocês e ainda vai sobrar. Eu só tinha 7 anos de idade. Porém, naquela época, final dos anos 90, para início dos anos 2000, não tinha tantas leis assim como é hoje. Então, víamos crianças trabalhando e recebendo salários. Porém, autônomas, né? Nada, tudo sem registro, por ser menor de idade. Mas voltando ao relato, a minha mãe, Adriana, ficou feliz com a proposta e perguntou o que eu achava. Na verdade, eu fiquei super empolgada e torcendo para os meus pais aprovarem, pois eu não aguentava mais ver eu e os meus pais passando por aquela dificuldade e ver a minha mãe sem saúde, sem tratamento. Minha mãe aceitou, já meu pai não gostou muito. Porém, nas condições as quais vivíamos, não tínhamos muitas escolhas. Então, no dia que a minha tia Maledite, seu marido e suas filhas estavam para voltar para São Paulo, eu arrumei as minhas coisas. Eles passaram para me pegar, me despedi dos meus pais e fomos embora. Mal sabia eu que o pior estava por vir. Chegando em São Paulo, a casa onde a Maledite morava tinha o térreo onde eles ficavam, tinha o térreo onde ficava a sala, cozinha, lavanderia e quintal, e o primeiro andar onde ficavam os quartos e os banheiros. O meu tio, marido da Maledite, trabalhava como caminhoneiro e passava mais de um mês fora de casa. Então na casa praticamente ficava só eu, a Maledite e as suas filhas. Bom, meu tio saiu para trabalhar, na verdade, viajar. E assim começou o terror em minha vida. A Maledite colocava suas filhas para ir para a escola, enquanto eu ficava em casa, limpando aquela casa toda, lavando, passando e guardando as roupas, cozinhando, lavando e guardando as louças. Enfim, ela me colocou como se eu fosse uma empregada dentro de casa. As filhas da Maledite tomavam café da manhã, iam para a escola, levavam lanche, jantavam quando chegavam, comiam doces, bolos, se vestiam bem, brincavam, enfim, viviam como crianças, enquanto eu era a empregada da casa.
Eu não ia para a escola, eu dormia em um quartinho abandonado, eu não tomava banho, eu vivia com a mesma roupa, eu comia as sobras de comida que as filhas da Maledite deixavam no prato, tanto comida como bebida, o líquido, né? Se elas estavam comendo uma fruta, um doce, e aí caía no chão, ao invés de ir pro lixo, a Maledite, aí ela dava para eu comer. Eu, com muita fome, comia e torcia todos os dias para sobrar comida. Para sobrar comida no prato das minhas primas, nem que fosse só arroz. Ai, gente, que dó. Como pode? Algumas vezes eu passava dias sem comer. Eu só tomava água. Eu dependia das minhas primas deixarem comida no prato ou deixarem cair alguma coisa no chão. Eu dependia das sobras. Quando meu tio estava prestes a chegar de viagem, a Maledite me colocava no banho. Me arrumava toda, colocava a roupa das filhas dela em mim, me colocava para comer na mesa e brincar com as minhas primas ou assistir TV. Quando meu tio chegava, ele não desconfiava de nada. Eu não tinha coragem de dizer isso para as minhas primas e nem para o meu tio, pois a Maledite me ameaçava, dizendo que ia me bater e me mandar de volta para o sertão, que eu ia voltar a ter aquela vida com os meus pais e que eu ia ficar vendo a minha mãe sofrer. Diga-se de passagem, em comparação ao que eu estava vivendo, eu tinha uma vida de luxo com os meus pais. Por mais dificuldade que a gente tinha, pelo menos eu tinha alimento e o amor deles. E as minhas primas, filhas da Maledite, não sabiam disso? Bom, as meninas ficavam no primeiro andar, lá nos quartos, na parte da manhã, enquanto eu estava lá embaixo, preparando o café delas. Quando as minhas primas desciam, a Maledite me colocava na lavanderia para lavar as roupas, para suas filhas não me verem, pois achavam que eu estava trabalhando fora de casa naquele período da manhã. Quando elas chegavam na cozinha, adivinha quem estava fingindo preparar o café da manhã das meninas? Sim, ela mesma, a Maledite, fingia que estava preparando o café que eu já tinha preparado. Quando suas filhas terminavam de tomar o café da manhã, elas subiam para os quartos para assistir TV ou fazer lição de casa do dia anterior ou até mesmo brincar. Quando elas subiam, eu entrava de volta na cozinha ou na casa para ver se sobrou algo para eu comer e lavar toda a louça do café da manhã, secar e guardar e começar a preparar o almoço. Enquanto a Maledite ficava em um local da sala onde conseguia me ver e verificar se as suas filhas iam descer. Quando chegava o horário do almoço, suas filhas desciam para almoçar, enquanto eu era colocada para fora novamente, agora para estender as roupas. E adivinha quem estava na cozinha fingindo ter feito o almoço e colocar na mesa? Sim, a Maledite. Enquanto as meninas subiam para tomar um banho, escovar os dentes e se arrumar para a escola, eu entrava e arrumava as lancheiras e novamente quando elas estavam descendo, eu era retirada de cena para fazer alguma coisa ali, algum afazer doméstico na lavanderia ou no quintal, e a Maledite, com aquele sorriso falso, entregava a lancheira para suas filhas e as levava até o portão para esperar a van chegar para levá-las à escola. Nisso, eu entrava para casa para ver se sobrou alguma coisa do almoço, para então eu comer ou poder levar, para poder lavar novamente a louça, secar e guardar e já limpar a cozinha. Como as minhas primas não estavam mais em casa, então eu limpava a sala depois da cozinha, como a lavanderia também, e o quintal, e como a lavanderia e o quintal já estavam limpos, pois eu já tinha limpado na parte da manhã. Quando finalizava a parte de baixo, eu subia para os quartos, arrumava as camas, as roupas, os brinquedos, limpava os quartos, os banheiros, descia novamente para recolher as roupas, passar e guardar. E depois descer para fazer o jantar, pois já estava perto das minhas primas chegarem da escola. Sim, essa era a minha rotina todos os dias. Como era feito diariamente, então não tinha muita roupa para lavar, né? E a casa se mantinha limpa, apenas com bagunça, assim, por conta dos brinquedos. Porém,
para uma criança de 7 anos, era uma rotina cansativa. Com certeza. Quando suas filhas chegavam da escola, perguntavam por mim. Maledite dizia que eu já tinha chegado e estava muito cansada, pois eu trabalhava de manhã e estudava à tarde. Que eu já tinha jantado, já tinha tomado meu banho e estava fazendo as minhas lições. E logo eu iria dormir, pois tinha que levantar cedo no dia seguinte. As meninas não questionavam a mãe, porque desde a minha chegada, a rotina foi essa. Então elas não estavam acostumadas com a minha presença ali com elas. Até porque estávamos nos conhecendo pela primeira vez, era como se eu não existisse. Consequentemente, elas não sentiam a minha falta. Maledite todo mês enviava aos meus pais uma quantia em dinheiro e dizia que eu estava amando trabalhar e estava muito feliz estudando. Quando perguntavam onde eu estava, porque queriam falar comigo, a Maledite sempre dizia que eu estava dormindo, pois estava muito cansada. Meus pais começaram a querer que eu voltasse. Porém, quando falavam comigo, eu dizia que eu não queria, que eu estava feliz, pois antes mesmo de pegar no telefone, a Maledite já tinha me ameaçado. Cansada dessa situação, eu arrumei um namoradinho em uma das minhas escapadas e começamos a namorar. Eu tinha 8 anos nessa época e namoramos até os 10 para 11 anos. Gente, namorar com essa idade é para fugir, né? E ele era traficante. Sim, ele tinha seus 16 anos e eu os meus 11 anos. Porém, ele nunca me fez mal algum. Sempre me tratou muito bem. Ele era o meu refúgio, né? Para aliviar a minha mente daquele tormento que eu vivia. A Maledite descobriu tudo. Estávamos em casa, no primeiro andar, perto da escada, e começamos a discutir, e eu disse um monte para ela. Eu já não aguentava mais e falei tudo que estava engasgado. Ela, com tanto ódio, me jogou da escada e eu quebrei as minhas 2 pernas, onde tenho a cicatriz até hoje. Ela me levou ao hospital, voltei e fiquei em casa com as 2 pernas engessadas. E para piorar, ela, com ódio por ter que fazer todos os afazeres domésticos novamente, assim que meu tio chegou, ela já foi logo dizendo: sua sobrinha arrumou um traficante. Ele quebrou as 2 pernas dela. Eu dou educação, eu dou teto, eu dou alimento, dou aconchego. Arrumei um trabalho bom para ela e é isso que eu recebo em troca? Senhor. Meu tio, cansado da viagem, chamou minha atenção e defendeu a Maledite. Tomou seu banho, jantou e sim, finalmente eu jantei naquele dia na mesa com as minhas primas e com meu tio. Minhas primas passaram a noite brincando comigo, dormimos juntas assistindo filme. Passei uma semana incrível. Porém, assim que o meu tio voltou ao trabalho para viajar, tudo voltou novamente. Nesse período eu tinha acabado de tirar o gesso e voltei àquela rotina cansativa de antes. Consegui fugir de casa e ir ver o meu namorado. Nisso, contei tudo para ele, o que estava acontecendo, e durante todos esses anos que eu estava ali namorando com ele, enfim. Ele ficou abismado e perguntou se eu tinha alguém próximo e que isso teria que acabar. Eu, com muito medo de não acreditarem em mim, eu disse que eu tinha minha irmã. Porém, ela morava no... Eu, com muito medo de não acreditarem em mim, disse que tinha minha irmã, porém ela morava no litoral de São Paulo. Ele pegou o número, ligou para ela e passou o telefone para mim, onde eu contei tudo o que estava acontecendo. Quando cheguei em casa, a Maledite me deu um murro na boca, onde quebrou os meus 2 dentes da frente. E sabe por que isso? Porque a minha irmã tinha ligado e falado um monte para ela. Ligou para o meu tio pedindo para ele voltar de viagem, que precisava ter uma conversa muito séria e que depois dessa conversa iria me levar embora para morar com ela. No dia seguinte, a minha irmã chegou junto com seu marido e logo em seguida o meu tio chegou. Sentaram todos na sala e a minha irmã me colocou para contar tudo na frente do meu tio, da Maledite e das minhas primas.
Sabe qual foi o desfecho disso? A Maledite foi denunciada. Perdeu a guarda das suas filhas, as quais foram morar com os avós paternos. Seu marido se separou imediatamente dela. A Maledite sumiu. Nunca mais tive notícias dela. Eu fui morar com a minha irmã e com seu marido. Ligamos para os meus pais, contamos tudo a eles. Minha irmã queria me colocar na escola. Na verdade, eu até cheguei a ir e parei aos 13 anos, com vergonha, pois eu não tinha os meus 2 dentes da frente mais. E não tínhamos condições de colocar outros. Era muito caro. E não tinha essa facilidade de parcelamento que tem hoje, né? Boleto e tal. Então eu comecei a trabalhar e ajudar dentro de casa e mandar dinheiro para os meus pais. Quando estava com 17 anos, eu conheci o meu marido. Fiquei mais de 1 ano sem beijar ele e falando assim com a mão na frente da boca. Ele não entendia o motivo, porém também não me largava, pois me amava. Até que eu contei o porquê e mostrei que eu não tinha os meus dentes. Ele pagou para colocar os meus 2 dentes. Então, naquele mesmo ano, eu estava com os meus 2 dentes de volta, finalizei os meus estudos no fundamental e engravidei. Tive minha filha, porém agora são as Maledites da família do meu marido. Vizinhos me acompanham até hoje. Como assim? Agora tem outras Maledites, é isso? Porém agora são as Maledites da família do meu marido. Os vizinhos me acompanham até hoje. Ah, tem outras Maledites na história agora. Bom, Ana, agora sou eu a fulana de novo. Eu tô aqui para dizer que hoje em dia ela já terminou o ensino médio. Tanto eu como o seu marido, né? Nós a incentivamos. E hoje em dia ela já tem a sua carta de motorista, dirige, porém perdeu a carta recentemente por culpa de seu marido. Ela vive realmente rodeada de maledites. Um dia, com o tempo, eu conto outro relato. Seus pais vivem um pouco melhor hoje em dia, com os bicos que fazem, com os benefícios do governo, com a ajuda dela e de alguns irmãos. Moram no mesmo local. Não querem mais sair de lá, até porque já estão de idade. A minha colega todo mês manda o dinheiro dos remédios para sua mãe se tratar. E é isso, Ana. Ela é uma pessoa maravilhosa, muito boa, que infelizmente ela é uma pessoa maravilhosa, muito boa, mas que infelizmente muitas pessoas pisam, né? Tipo, se aproveitam da bondade e pisam nela. Muito obrigada, Ana, por contar o relato. Um beijo para você e um abraço a todos que estão ouvindo. Um beijo para você, muito obrigada. Nesse caso não teve nada de sobrenatural, mas precisa. É até pior sem o sobrenatural. A gente fica até mais assustado, né? Você podia pensar, ai, eu tava obsediada, né? Não, é ruim mesmo, a pessoa é ruim. Aí a gente não quer acreditar que a pessoa é ruim assim mesmo. Eu fico pensando que é desvio de personalidade, tem alguma coisa aí, mas no fim a maledite se deu mal. Acabou perdeu o marido, perdeu os filhos. Não sei, mas quem faz isso com uma criança faz coisa pior. Faz coisa pior. Mas que bom que assim, apesar de tudo, no fim ela foi conseguindo, né, se erguer e se acertar e as coisas foram dando certo. Agora eu fiquei curiosa para saber essas outras maledites em volta dela. Hein? Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Se for comentar, que seja com respeito, por favor. E se já encontrou com uma maledite aí, já cruzou com uma maledite na vida, conta a sua história aqui pra gente. Um beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.